Há poucas coisas mais irritantes para uma mulher solteira do que voltar para casa e encontrar sua TV empurrada contra uma parede. Eu tinha tido um longo dia no trabalho e só queria relaxar, descansar com alguns animes e alguma comida gostosa, mas quando eu passei pela porta e entrei na minha pequena e toleravelmente desordenada sala de estar, encontrei a minha TV, uma tela plana de 48 polegadas, pressionada contra a parede direita que dava para o quarto. Atrás dessa parede, não há nada de interessante, uma parede de suporte, mas o banheiro de hóspedes é o espaço aberto mais próximo. A TV ainda estava conectada na tomada, e não apenas isso, estava ligada. Algum programa de construção e demolição que eu nunca tinha visto tocando na tela, seus sons abafados pela proximidade da tela com a parede. Com um esforço considerável, eu carreguei o REC para a parede principal onde estava originalmente. Eu estava inicialmente perplexa e o medo não começou até que eu procurei o controle remoto para desligar a TV. Meus olhos escanearam as pequenas prateleiras do REC, e depois a mesa de café, e depois o sofá, e não me encontrei em qualquer um desses lugares. Eles piscavam em direção à parede. Alojado dentro da parede, como se tivesse sido lançado lá por um canhão, estava o controle remoto. Eu não tinha notado antes por causa do quão profundamente enfiado estava. Estava tão bem preso que tive que usar alicates para tirar de lá. O medo, a inquietação indutora de tremores, veio quando finalmente olhei para a situação como um todo. E percebi que alguém, obviamente, estava na minha casa. Alguém que, por alguma razão bizarra, tinha empurrado minha TV contra a parede. Chamei a polícia e expliquei a situação para eles, e um par de policiais chegaram cerca de 1 hora depois. Eu tinha passado esse tempo lá fora, relutante em permanecer na casa. Depois de uma breve explicação do que encontrei, levei-os para cima. Mostrei-lhes o buraco e respondi as perguntas. Um passeio pela casa não deu em nada. Eles não fizeram nenhum esforço para esconder a sua incredulidade, e no final de tudo, eu me senti mais envergonhada do que com medo. Eles partiram com promessas de seguir a investigação, mas a dúvida era óbvia. Fiz uma visita a uma loja de ferragens local e comprei algumas fechaduras resistentes, o melhor que pude pagar, dadas as minhas finanças um tanto escassas. Eu teria comprado um mais recente em equipamentos de vigilância doméstica de alta tecnologia, mas eu tive que me contentar com trancas antigas de latão e aço. Eu mesma instalei as fechaduras nas saídas e entradas, e então, usando um rolo inteiro de fita adesiva, massa corrida e essas coisas estavam fora do orçamento, eu casualmente selei o buraco na parede. Eu me empurrei minha estante na frente dela como uma medida final de segurança. A noite chegou e eu me tranquei no quarto, o tempo todo prestando atenção se não ouvia os sons de um intruso. Eu, eventualmente, adormeci com um livro do meu colo e acordei na manhã seguinte, sentindo-me agradavelmente refrescada. Meu medo consideravelmente diminuído pelo fato de que eu tinha sobrevivido à noite sem incidentes. Eu me limpei, destranquei a porta do meu quarto, me aventurei pelo corredor sem nada. Eu nunca tinha sido de pendurar fotos, e entrei na minha sala de estar para encontrar minha estante de prateleiras no chão, os livros derrubados. Nervosamente e a contragosto, me virei para a parede e vi que não apenas o buraco tinha sido refeito, mas que tinha sido ampliado também, agora tendo o diâmetro de um pneu de bicicleta. Estranhamente, a TV não tinha sido movida durante a noite e nem o controle remoto foi tirado do seu lugar no rack. O novo propósito do buraco era até então inexplicável. Em minha mente, é claro, conjurou as considerações mais perturbadoras. Olhando para o espaço, eu via a arquitetura interior esperada da casa, as estruturas de madeira e vigas e tal. Surpreendentemente, a cavidade estava livre de poeira. Nenhuma única partícula flutuou sobre ou descansou em cima da superfície. Não havia evidências de que alguém estivesse vivendo lá dentro, a minha especulação mais temerosa, mas era óbvio que o espaço poderia acomodar um ser humano, e as circunstâncias definitivamente apoiaram que tal invasão tinha ocorrido em algum momento. Decidi alugar um quarto de hotel,
mesmo que tivesse que viver de miojo e cachorro-quente por 2 semanas para evitar me endividar mais. A coisa mais estranha, a coisa que meu cérebro falhou em se reconciliar com todo o resto, enquanto eu embalava meus pertences, era que eu não tinha ouvido nada durante a noite. Eu tenho um sono leve e as paredes são, ironicamente, muito finas. Sons antes sempre passavam por elas facilmente. Enquanto eu me virava ou relaxava na minha cama, eu podia facilmente ouvir o bip do micro-ondas, o assovio da chaleira de chá, uma batida na porta, etc. Então, como eu não ouvi a estante caindo, o buraco sendo aumentado? Pronta para ir, saí do meu quarto e rapidamente andei pela sala. Não me preocupei em fechar o buraco e entrei na cozinha, onde deixei meu laptop para carregar na tomada no balcão da ilha. Notei que não estava em modo de desligar automaticamente como eu tinha deixado, mas estava totalmente ligado. A tela ligeiramente entreaberta. Encontrei meu navegador aberto para um vídeo pausado no YouTube de uma casa sendo reconstruída. Às vezes, sou uma pessoa decentemente inteligente e imediatamente fiz o óbvio. A conexão entre o vídeo e os recentes problemas estruturais da minha casa. Minha curiosidade despertou. Eu despausei o vídeo, depois de dar uma olhada superficial pela casa, claro, e me sentei em um banquinho para vê-lo. Não havia nada de incomum no vídeo, apenas um daqueles programas onde um casal rico, com um orçamento maior do que o meu salário anual, realiza reformas de casas sob a orientação de um hospedeiro muito irritante. Eu assisti por alguns minutos, mas não encontrei nenhuma relevância imediata para o que tinha especificamente acontecido comigo. Eu estava prestes a pausar o vídeo, meu cursor estava literalmente pairando sobre o botão, quando uma voz trovejante gritou direto no meu ouvido. Não pausa. Eu pulei, quase caindo do banco, e em uma continuação e reação totalmente instintiva, joguei meu braço atrás de mim. O golpe não atingiu nada, meu braço subindo inutilmente pelo ar, mas o impulso me fez cair do banco. A dor da queda não era tão ruim quanto o constrangimento de como eu tinha caído, mas nenhuma sensação era tão potente quanto o terror que tomou meu coração. Eu desajeitadamente me levantei e pulei em direção ao balcão onde eu guardava minhas facas. Enquanto eu me atrapalhava, buscando por uma arma suficientemente afiada, eu olhei em volta da cozinha e o que eu podia ver da sala de estar além, mas só encontrei a visão de sempre e os móveis. O dono da voz tinha, de alguma forma, fugido imediatamente após gritar. O único lugar onde ele poderia ter ido era o buraco. Com o vídeo ainda em segundo plano, caminhei em direção à parede, tremendo de horror, mas determinada a pelo menos uma tentativa de expulsar o intruso da minha casa. Eu nunca tinha sido violenta com ninguém, mas naquele momento, tendo a soberania da minha casa 2 vezes comprometida, fui tomada por uma sensação sem precedentes de ter sido violada. Um desejo de vingança que riou contra o meu pavor. Mas o que vi dentro daquele buraco fez com que toda a minha raiva se dissipasse e aumentou meu terror já estressante. Lá dentro, agachado confortavelmente dentro da cavidade, havia uma coisa miserável. Hesito em chamá-lo de homem. Ele estava nu, com a pele cinzenta que era repugnantemente tensa em alguns lugares, revelando sua musculatura mal formada e flácida, pendurada em dobras repugnantes. Sua cabeça, que estava inclinada para baixo de modo que seu couro cabeludo ficasse visível, era inteiramente careca. A superfície lisa estranhamente translúcida. Vi o que parecia ser seu crânio e notei com repulsa que, como sua pele, estava descolorido. Nem branco, nem amarelo, mas preto, um crânio de obsidiana. Tendo ficado tão imediatamente e horrivelmente paralisada por sua aparência, não notei seus movimentos até ouvi-lo soltar um gemido baixo e apaixonado. Olhando para baixo, vi suas mãos trabalhando, ambos os membros envolvidos em um ato repugnante. Ele estava agachado, os joelhos ossudos e de pele cinzenta projetando-se para fora, e na atividade repulsiva,
ele parecia uma gárgula empoleirada em uma catedral. Ele parecia alheio ou indiferente à minha presença enquanto se masturbava. De alguma forma, por mais enojada que estivesse, notei a relação entre dois eventos. A conclusão de algum ato de construção no vídeo, ouvido, mas não visto, e a conclusão do homem na parede. Os dois eventos coincidiram perfeitamente, e o estranho praticamente uivou em seu clímax abominável. Seu corpo cedeu, caindo no chão como se ele tivesse acabado de ejetar sua alma. Alguns momentos de silêncio se passaram, durante os quais eu estava completamente petrificada de nojo e horror, e portanto incapaz de fazer qualquer coisa. E então, a coisa repugnante olhou para mim. Sorrindo como um demônio. Eu corri quase imediatamente depois, mas antes que meus pés obedecessem à ordem do meu cérebro em pânico para decolar, fui forçada a prestar atenção no rosto da coisa e nas características frontais. Olhei em seus olhos, pelo menos os dois que encontraram os meus. O terceiro e o quarto olhos da coisa estavam situados de forma assimétrica em torno das suas têmporas, olhando em suas respectivas direções. Os dois olhos que olhavam à frente eram inteiramente negros e brilhavam como um pesadelo na cavidade sombria, como duas pedras preciosas cintilantes, escuras em um sepulcro profundo. Seu rosto estava o mais tenso possível. Seu rosto abominavelmente esquelético. Seu sorriso sem lábios me lembrou de algum predador pré-histórico, de quem eu tinha um medo herdado geneticamente. O sorriso de uma fera insaciavelmente carnívora. Tudo nele me repugnava e horrorizava, mas o que me fez sair correndo da minha própria casa não foi sua figura odiosa ou o sorriso predatório, ou mesmo o fedor nauseante de morte e sujeira que emanava de seu corpo, mas a imagem. Eu vi largado no chão entre seus pés de dedos compridos. Abaixo dele, coberta pela indescritível emissão de lodo, havia uma planta da minha casa. Um mapa. Se essa criatura desprezível estivesse vivendo em minhas paredes por alguma necessidade terrível ou impulso psicológico aberrante além do seu controle, eu não teria ficado tão assustada, não teria me importado tanto. Mas essa coisa, essa entidade de alguma linhagem totalmente divergente e esperançosamente extinta de humanos antigos, havia invadido minha casa para saciar algum fetiche doentio, satisfazer seus desejos mais básicos e distorcidos. Talvez, sendo uma coisa de uma antiguidade selvagem, tivesse desenvolvido uma horrível fascinação pelas criações arquitetônicas do homem moderno. O concreto, as paredes, as vigas, o cimento, como parte do seu fetiche doentio. O verdadeiro porquê e como ele encontrou o caminho para minha casa, eu nunca saberei. Eu me recuso a voltar. O corretor de imóveis me disse que não havia nada além de um buraco na parede quando entrou lá. E eu não me importo. Isso é um problema da corretora agora. Então, se estiver em casa e ouvir um barulho estranho vindo das paredes,